Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer aqui a nossa leitura do livro Conduta Espírita, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Pelo Espírito André Luiz, nós vamos ler aqui hoje a lição 30, perante os sonhos. Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que reportem a eles. Há mais sonhos na vigília do que no sono natural. Interessante, né, gente? Qualquer hora dessa aí a gente vai trazer alguém para falar, ou de repente até eu mesmo, falar sobre os sonhos. Muita gente tem curiosidades, não é? Outros criam algumas realidades que não existem em relação aos sonhos. Na hora dessa a gente fala a respeito disso aí. Bem, nós vamos convidar a todos agora para que juntos façamos a nossa prece de abertura e vamos pedir a Deus, esse Pai de bondade e misericórdia infinita, que acolhe todos nós aqui no planeta Terra, sobre a proteção e a condução de Jesus, este amigo querido, que tem guiado os nossos passos em tantas encarnações e reencontros aqui nesse planeta, pedindo que nesta noite, que é uma noite abençoada, possamos receber através da espiritualidade amiga do Lar Assistencial Maria de Nazaré, bem como dos nossos espíritos protetores, anjos guardiões, tudo aquilo que necessitamos a nossa paz interior, ao reequilíbrio, para que assim possamos caminhar em passos firmes, que tenhamos, Senhor Jesus, momentos de lucidez para as nossas escolhas, dá-nos a presença amiga da espiritualidade que nos auxilia a caminhar dentro do seu Evangelho. Pedimos amparo à nossa palestrante, que ela traga inspirações profundas aos nossos corações. Pedimos também em favor de todos aqueles que sofrem, que a sua mão amiga e a sua misericórdia infinita possa alcançar a cada um deles. E assim, pedimos para iniciar nossas atividades da noite, dando graças a Deus. E que assim seja. Bem, gente, boa noite a quem chegou aí durante a prece. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, vocês que já estão aí conosco. Tem mais gente aqui, né? A Valéria, a Sabrina, Ana Clara, Graziela, Isa. Oi, Isa, tudo bem? Brendinha, Fabi. Oi, Fabi. Todos vocês que já estão aí, se eu esqueci alguém, seja abraçado aqui, viu? Boa noite a todos. Nós vamos então agora para o nosso passe, a fluidificação da nossa água. Pedimos aí então que creio que já deixaram aí prontinho, né? Vamos então fazer o nosso passe, a nossa fluidificação das águas nesse instante. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes
enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ok, muito bem. Então, de passe tomado, graças a Deus, não é? Nós vamos então nos preparar para chamar a nossa amiga palestrante de hoje. Oi, Dani! Oi! Tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Eu melhor agora com a sua chegada. Ai, que coisa boa! E aí, tem muitas histórias para nós hoje? Vamos, né? Vamos descobrir os falsos cristos e os falsos profetas. Ok, Dani. Então o espaço é seu. Daqui a pouco a gente se reencontra, tá bom? Tá bom, já te chamo. Não me abandona. Estou aqui. Oi, gente! Que felicidade estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre tão bom, coração enche de alegria, enche de luz. Bate um nervosismo sempre, mas é com muita gratidão que estamos aqui mais uma noite para podermos estudar o Evangelho do Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21, que é haverá falsos cristos e falsos profetas. E é tão engraçado, os capítulos do Evangelho são capítulos tão ricos e eles servem de fato para que possamos interiorizar todos os seus ensinamentos
Existem alguns livros que a gente só lê, né? A gente vai passando, a gente vai lendo. Mas o Evangelho não. O Evangelho é um guia que nós temos em nossas vidas e que a cada lição, a cada capítulo, ele vem para nos fortificar. O estudo do Evangelho serve para que possamos interiorizar todos os ensinamentos do Cristo. E esse não seria diferente. Esse capítulo ele vem como um alerta para todos nós, para que possamos nos vigiar. Porque a cada capítulo que a gente estuda, é importante que a gente se coloque no lugar desse capítulo, que a gente pense aonde que a gente pode encaixar todos esses ensinamentos na nossa vida, aonde a gente se encaixa dentro do capítulo. E esse não seria diferente. Toda vez que eu vou estudar o Evangelho, eu gosto muito de pegar o significado de cada palavra, para que a gente possa entender no sentido real o que ele quer nos dizer. Então vamos nós. Para a gente poder entender o capítulo, vamos entender as duas palavras-chave do título. Haverá falsos cristos. Qual o significado de Cristo? Cristo é aquele que é ungido. É aquele representante de Deus. É ele que nos foi enviado como representante de Deus para que possamos ter o exemplo de suas ações, para que possamos tê-lo como exemplo para as nossas vidas. Então haverá falsos cristos e falsos profetas. Qual o significado de profeta? É engraçado que quando a gente fala de profeta, a gente ainda tem aquela figura mística na cabeça, né? A gente pensa naquele velho de barba que vai prever o futuro. Quando a gente fala de profeta, ainda vem isso à nossa mente. Mas não. Os profetas, eles antigamente, realmente eram aqueles que tinham as suas profecias de acordo com o futuro. Mas quando a gente estuda o capítulo, a gente percebe que o significado de profeta vai além. Profeta é aquele que serve para nos instruir. É aquele que tem a missão de nos guiar para os ensinamentos morais, para os ensinamentos espirituais. E aí eu pergunto, quem são os profetas? Somos todos nós. Muitas vezes a gente endeusifica algumas pessoas, né? A gente pensa que o profeta vai ser o líder da minha religião, o profeta vai ser o pastor, o padre, o papa, o orador, porque a gente se coloca numa posição muito distante. Mas não. Os profetas são todos nós que somos cristãos. E cristão que eu falo, não é aquele que frequenta a igreja, que frequenta templos, que frequenta o centro. Não. Cristão é aquele que verdadeiramente segue o caminho do Cristo. Então, a gente tendo essa explicação inicial, eu pergunto, mais uma vez para a gente poder refletir. Nós estamos sendo verdadeiramente cristãos? Nós estamos de fato seguindo o caminho do Cristo? Nas nossas ações, a gente pensa no Cristo como exemplo para que a gente possa agir? E isso eu pergunto para vocês porque foi exatamente a mesma pergunta que eu me fiz estudando o capítulo. E mais importante, nós estamos sendo verdadeiros ou falsos profetas?
É algo que a gente precisa pensar, é algo que a gente precisa se questionar. Porque a gente sabe que a gente não veio para cá a passeio. Nós não estamos na Terra simplesmente para passear. Não. Nós viemos para nos aperfeiçoar. Então é esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento que a gente precisa ter diariamente na nossa mente. Se eu me intitulo como uma cristã, eu realmente estou agindo de acordo como? Eu estou de fato usando o Cristo como exemplo e assim baseando as minhas atitudes? Que tipo de profeta que eu estou sendo? Eu estou sendo uma profeta que eu guio as pessoas para um caminho reto, para um caminho espiritual ou não? E aí esse capítulo começa com a seguinte passagem: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Porque o fruto, ele é consequência do que a árvore tem por natureza. A produção de bons frutos se dá necessariamente pela qualidade e pela transformação dessa árvore. Porque a gente só consegue falar com a boca daquilo que o coração está cheio. Eu não tenho como falar algo para vocês se eu não sinto verdadeiramente. Eu posso até falar, mas a gente não vai sentir uma verdade. Então, nesse mesmo tópico fala que uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E uma árvore ruim não pode produzir bons frutos. Porque, a princípio, você pode até dar para as pessoas, mostrar para as pessoas a imagem que você quiser. A princípio. Mas conforme a pessoa vai te conhecendo, ela vai sabendo exatamente qual é a sua essência. Porque é igual ele nos fala. A boca fala do que o coração está cheio. Do mesmo jeito que a gente não pode ir num pé de manga e querer colher jaca, eu não tenho como me mostrar uma pessoa boazinha e no fundo ter só maldade no meu coração. Por isso ele fala: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. E quem são as árvores? Somos nós. E o que são os frutos? São as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então é preciso que a gente se conheça. Muitas vezes as pessoas ficam tão preocupadas em mostrar uma boa imagem para o outro, fica tão preocupado com a aceitação dos outros, que ela esquece que, primeiramente, ela precisa se encher. Ela precisa plantar dentro de si aquela semente para que ela possa ir regando, para que a semente vá ganhando força e que, de fato, ela seja o que ela é. Muitas vezes as pessoas falam: é impossível agradar todo mundo, é impossível. E muitas vezes a gente fica baseado em agradar as pessoas. Só que antes de querer agradar, é preciso que seja verdadeiro. Aonde nós estamos fincando as nossas raízes? A analogia com a árvore é fantástica, justamente por isso. Todos nós, antes de passar qualquer coisa para o outro,
é preciso que a gente tenha dentro de si. Eu não tenho como dar amor se eu tenho apenas ódio dentro de mim. Eu não tenho como dar paciência para o outro se eu sou uma pessoa impaciente. As nossas ações falam por nós. Então você pode até tentar aparentar. Você pode até tentar ser algo que você não é. Mas quando a gente vai aprofundando, a gente vai vendo que essa árvore não tem uma raiz fincada. A gente vai percebendo que não é de verdade. Porque a gente só passa o que a gente é verdadeiramente. A gente só dá aquilo que a gente tem. E como que eu faço para eu poder fincar as minhas raízes? Para eu poder fortalecer essa raiz? Para que o meu caule ele possa crescer forte? Para que os meus galhos tenham força suficiente para poder deixar o meu fruto nascer. Como eu faço isso? Se conhecendo, estudando, instruindo. Eu só consigo entender exatamente quem eu sou se eu me conhecer. E eu só consigo me conhecer me estudando, me analisando. Reforma íntima. É preciso que a gente faça o exercício da reforma íntima diariamente. É preciso que a gente vá atrás de estudar, de entender, de se instruir. Para duas coisas. Para que a gente possa, na verdade, para três coisas. Para que a gente possa se fortalecer. Para que a gente possa saber a diferença entre o bem e o mal. E para que eu possa saber se eu estou sendo uma boa profeta ou uma falsa profeta. E a gente só consegue tudo isso através do estudo. A partir do momento que eu tenho conhecimento, o conhecimento ele é enriquecedor. É através dele que eu posso distinguir o que é certo e o que é errado. Para aquele que não tem verdade, qualquer uma serve. Para quem não tem caminho, qualquer caminho que pegar é o certo. E nós não podemos. Nós estamos em tempo de nos conhecer. Estamos em tempo de transformação. E muitas vezes a gente fica esperando uma grande transformação mundial e a gente esquece que a principal transformação ela tem que acontecer dentro de nós. A principal transformação é interna, para que ela possa passar a ser externa. Porque o mundo ele pode mudar completamente. Mas se você não tiver olhos para enxergar essa transformação, você não vai perceber a mudança. Então é preciso que eu me transforme, primeiro, interno, para que eu possa ter bons olhos e uma nova ótica para poder enxergar o mundo. A gente está falando muito de transição planetária. E quando a gente fala de transição planetária, necessariamente a gente fala de transformação. Mas eu não posso pensar só na transformação do outro. Eu não posso pensar só na transformação do planeta. Quem sabe da minha vida sou eu.
Sou eu que tenho que saber a necessidade que eu tenho de me melhorar. Muitas vezes a gente lê, eu comecei falando que a gente precisa interiorizar o estudo do Evangelho, porque muitas vezes a gente lê o capítulo e a gente aponta para o outro, não é assim? Principalmente esse capítulo, que são dos falsos cristos e dos falsos profetas. Então muitas vezes a gente fala, falsos profetas, aí você fala, fulano é um falso profeta. Não confio muito nele. E a gente esquece de se analisar. Mas como a gente já falou outras vezes, eu não posso mudar o outro. Eu posso dar o exemplo para que ele queira se mudar. Para que ele sinta a necessidade da transformação dele. Mas a gente é responsável pela nossa transformação. Quando a gente fala de falso profeta, quando a gente fala de mau fruto, a gente tem que pensar qual foi o momento que eu fui um mau fruto. Qual foi o momento que eu fui um falso profeta? Para que eu possa ter isso muito firme na minha mente. Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de mudança, eu só consigo mudar aquilo que eu conheço. Eu só consigo transformar aquilo que eu sei que não está bom dentro de mim. Então é por isso que a gente fala tanto de reforma íntima. Porque é preciso se conhecer. É preciso que a gente veja as lições do Evangelho se colocando dentro delas. Está na hora de parar de apontar o dedo. Cada um sabe de si. E a nossa grande missão é com nós mesmos. E aí na frente ele vai falar também mais profundamente sobre os falsos profetas. Como a gente pode distinguir o falso profeta do verdadeiro profeta? Como que a gente pode fazer essa diferença? O verdadeiro profeta se reconhece. Ele não precisa anunciar que ele é um profeta, porque a gente conhece através das suas atitudes. A gente reconhece o verdadeiro profeta pela sua moralidade, pelo seu exemplo. O falso profeta não. O falso profeta, ele precisa anunciar que ele é profeta. Ele quer palco, ele quer holofote. Ele quer o reconhecimento. Porque ele tem uma característica bem marcante, que é o orgulho. Então ele quer aplauso. Ele quer mostrar que ele é, porque ele precisa inflar o seu ego. Consegue perceber a diferença? O verdadeiro profeta, a gente sente. É aquela pessoa que a gente fala, meu Deus, que ser iluminado. Como é bom ficar perto dessa pessoa. O falso profeta, você fala, gente, mas por que essa pessoa fala tanto isso? Por que ele tem tanta necessidade de se afirmar? Ele tem a necessidade de se afirmar porque ele também quer acreditar naquilo. Então, a gente precisa se atentar. E a gente precisa se atentar não só pelos falsos profetas encarnados, mas principalmente pelos falsos profetas desencarnados.
Existem muitos espíritos na erraticidade que já desencarnaram e que ainda têm essa necessidade do orgulho. Que eles têm a necessidade de se mostrar algo que não é. E como identificá-los? Mais uma vez, através do estudo. É estudando que a gente consegue identificar para que a gente não erre, para que a gente não confunda, para que a gente não se deixe seduzir. Porque muitas vezes eles aparecem para a gente se mostrando grandes entidades. Eles se intitulam grandes entidades. E é preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado com aquela intuição que muitas vezes a gente não vê, né? Mas é preciso a gente tomar cuidado com aquela intuição que a gente sabe que não vai nos levar para um caminho bom. E quando a gente vê, é preciso tomar cuidado com a roupagem que esse espírito se apresenta. Muitas vezes ele pode se apresentar querendo se mostrar um grande espírito. Mas se você apertar um pouquinho, você vê que ele não tem moralidade ainda para isso. No item 3 desse capítulo, ele fala assim, eu vou ler, tá? Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome dizendo, eu sou Cristo, e eles seduzirão a muitos. Então é preciso que a gente tome cuidado. Os verdadeiros profetas, eles virão para poder espalhar o evangelho do Cristo. E assim como seu exemplo, porque o verdadeiro profeta é o verdadeiro cristão. Então ele tem o Cristo como exemplo. Então assim como o exemplo do Cristo, ele é manso, ele é amoroso, ele tem verdade nas suas palavras. Ele não quer provar nada para ninguém. Ele quer simplesmente cumprir a sua missão de espalhar o evangelho com amor, com verdade, com humildade, assim como o exemplo do Cristo. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. A gente precisa se entender como verdadeiro cristão. A gente precisa se colocar como verdadeiro profeta. Na dúvida de como agir, vamos lembrar de Jesus. Como ele agiria no meu lugar? Se Jesus estivesse nessa situação, como ele agiria? É difícil? Bastante. Quero dizer, é impossível? De forma alguma. Ele veio para nos mostrar que era possível. Mas ainda é difícil, porque ainda estamos caminhando. Mas se hoje eu acerto, amanhã eu erro, depois de amanhã eu tento acertar novamente. É preciso que a gente caminhe vagarosamente para que a gente possa de fato adquirir. Não sei se foi ontem a Mari que falou, ou se foi alguma palestra que eu assisti, da questão de perder a paciência. Acho que foi ontem a Mari que falou. Na hora que a gente fala, nossa, perdi a paciência hoje. Se você perdeu é porque você ainda não tem ela verdadeiramente dentro de si. Mas é um caminho. O primeiro passo é a gente querer transformar. O primeiro passo que a gente dá é quando a gente tenta.
Então pode ser que hoje eu esteja colocado numa situação onde eu vou perder a paciência, mas amanhã, numa outra situação, eu lembro como Jesus faria. E a gente respira fundo. E a gente consegue seguir. E pode ser que na próxima encarnação a gente já não perca a paciência, porque a gente verdadeiramente adquiriu. Lembra? A boca só fala daquilo que o coração está cheio. O seu verdadeiro tesouro é onde está o seu coração. É preciso que a gente tenha isso bem enraizado dentro da gente. É preciso que a gente conheça a lei de Deus para que a gente possa colocá-la em prática, se conhecendo também dentro das nossas possibilidades. Extrapolei? Não, tenha paciência comigo, não perca a paciência. Jamais. 2 minutinhos, tá bom? Tá bom, amor. Já tô encerrando. Tá bom. Mas é o que eu estava falando. A gente precisa conhecer, primeiramente, a lei de Deus. E dentro da lei de Deus, a gente precisa aplicar dentro da gente. Para que a gente possa enraizar e produzir frutos saborosos. Frutos que tenham dentro dele sementes ainda melhores, para que a gente possa espalhar, para que a gente possa espalhar cada vez mais o amor, cada vez mais a humildade, que possamos nos tornar verdadeiros cristãos, verdadeiros profetas, que possamos ser aquela árvore enraizada de amor, para que a gente possa produzir frutos cada vez mais saborosos. E é com muita felicidade que eu falo sobre o tema de hoje e que a gente possa refletir cada vez mais, porque é nos tornando uma árvore com frutos gostosos que a gente vai prosseguir. Dani, vamos fazer prece? Vamos. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre querido Jesus, a nossa Mãe Santíssima Maria, a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, e agradecer profundamente pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome de vocês. Agradecemos a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos guiando, nos protegendo, nos intuindo. A cúpula espiritual dessa casa tão maravilhosa que sempre nos acolhe. Obrigada, Mestre, obrigada, Mãezinha, por tudo em nossas vidas. Esteja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, né? Dani, muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos em breve nos reencontrar, tá bom? Eu que agradeço obrigado, sempre. Muito obrigado. Tô aqui, sempre, você sabe, é só me gritar. Tá certo. Pessoal, vocês que ficaram conosco aqui também, tenham uma boa noite, fiquem em paz, que Jesus possa abençoar os seus lares e aguardamos vocês a semana que vem, na terça-feira, às 20 horas. Então, tchau, tchau para todos. Tchau, tchau, Dani. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Muita paz. Um beijo.